A moral kantiana e os fundamentos da ideia republicana, a boa vontade, a ação desinteressada e a universalidade dos valores. Com efeito, é a Kant e aos republicanos franceses que se aproximam dele que caberá expor, de modo sistemático, as duas consequências morais mais marcantes da nova definição russoniana do homem pela liberdade. A ideia de que a virtude reside na ação, ao mesmo tempo desinteressada e orientada para o interesse particular, não para o interesse particular e egoísta, mas para o bem comum e universal. Quer dizer, falando simplesmente para o que não vale apenas para mim, mas também para todos os outros. São esses os dois pilares principais, o desinteresse e a universalidade da moral que Kant vai expor em sua famosa Crítica da Razão Prática, de 1788. Eles serão até nossos dias tão universalmente aceitos, especialmente por intermédio da ideologia dos direitos do homem, que poderosamente contribuíram para fundar, que chegam quase a definir o que se poderia nomear, sem quaisquer formalidades, de a moral moderna. Comecemos pela ideia de desinteresse e vejamos como ela decorre diretamente da nova concepção do homem elaborada por Rousseau. A ação verdadeiramente moral, a ação verdadeiramente humana, e é significativo que os dois termos comecem a se confundir. Será primeiramente e antes de tudo a ação desinteressada, quer dizer, aquela que dá testemunho desse próprio do homem, que é a liberdade entendida como faculdade de se libertar da lógica das tendências naturais, porque é preciso reconhecer que estas nos levam sempre ao egoísmo. A capacidade de resistir às tentações às quais ele nos expõe é exatamente o que Kant chama de boa vontade, ponto em que ele vê o novo princípio de toda moralidade verdadeira. Enquanto minha natureza, já que sou também um animal, tende apenas à satisfação de meus interesses pessoais, tenho igualmente, pelo menos essa é a primeira hipótese da moral moderna, a possibilidade de se escapar ao programa da natureza para admitir que podemos, às vezes, pôr de lado nosso querido eu, como diz Freud. O que talvez seja mais marcante nessa nova perspectiva moral, antinatural e anti-aristocrática, já que, contrariamente aos talentos naturais, essa capacidade é supostamente igual em cada um de nós. É o que o valor ético do desinteresse se impõe a nós como tal evidência que não damos mais o trabalho de pensar nele. Se descubro que uma pessoa que se mostra acolhedora comigo age assim na expectativa de obter uma vantagem qualquer que ela dissimula, por exemplo, minha herança, é evidente que o valor moral atribuído por hipótese a seus atos desaparece imediatamente. No mesmo sentido, não atribuo nenhum valor moral particular ao motorista de táxi que aceita me levar, porque sei que ele o faz e é normal por interesse. Em contrapartida, não posso deixar de agradecer, como se tivesse agido humanamente, a pessoa que, sem interesse particular, ao menos aparentemente, tem a amabilidade de me dar uma carona num dia de greve dos transportes. Esses exemplos, e todos os que você possa imaginar numa perspectiva análoga, apontam para a mesma ideia, do ponto de vista do humanismo nascente, Virtude e ação desinteressada são inseparáveis. Ora, é apenas com base numa definição russoniana do homem que essa ligação ganha sentido. É preciso, de fato, poder agir livremente, sem ser programado por um código natural ou histórico, para aceder à esfera do desinteresse e da generosidade voluntária. A segunda dedução ética fundamental a partir do pensamento russoniano está diretamente ligada à primeira. Trata-se da insistência no ideal do bem comum, na universalidade das ações morais, entendidas como a superação dos exclusivos interesses particulares. O bem não está mais associado ao meu interesse particular, ao da minha família ou da minha tribo. Evidentemente, ele não os exclui,
mas deve também ter em conta os interesses de outrem, até mesmo o da humanidade inteira, como exige a grande Declaração dos Direitos do Homem. Aí também a ligação com a ideia de liberdade é clara. A natureza, por definição, é particular. Sou homem ou mulher, o que já é uma particularidade. Tenho tal corpo, com tais gostos, paixões, desejos, não são obrigatoriamente, trata-se de um eufemismo, altruístas. Se eu seguisse sempre a minha natureza animal, é provável que o bem comum e o interesse geral teriam de esperar muito até que eu me dignasse a considerar sua eventual existência. A menos, é claro, que se confundissem com os meus interesses particulares, por exemplo, meu conforto moral pessoal. Mas, se sou livre, se tenho faculdade de me afastar das exigências de minha natureza, de lhe resistir por menos que seja, então, nesse afastamento, e porque eu me distancio, por assim dizer, de mim, posso me aproximar dos outros, para entrar em comunhão com eles, e, por que não, levar em consideração suas próprias exigências, o que é, você há de convir, a condição mínima de uma vida comum, respeitosa e pacificada. Liberdade, virtude da ação desinteressada, ou boa vontade, preocupação com o interesse geral. Eis as 3 palavras-chave que definem as modernas morais do dever, justamente porque elas nos ordenam uma resistência, até mesmo um combate contra a naturalidade ou animalidade em nós. Por isso, a definição moderna da moralidade vai, segundo Kant, se expressar daí em diante sob forma de ordens indiscutíveis, ou, para empregar seu vocabulário, de imperativos categóricos, dado que não se trata mais de imitar a natureza, mas de tomá-la como modelo, mas quase sempre de combatê-la, e especialmente de lutar contra o egoísmo natural em nós. E é claro que a realização do bem, do interesse geral, não é mais evidente, que ela esbarra, ao contrário, em resistências, daí seu caráter imperativo. Se fôssemos naturalmente bons, naturalmente orientados para o bem, não haveria necessidade de recorrer a ordens imperativas. Mas, como você sem dúvida observou, não é nem de longe o caso. Contudo, na maior parte do tempo, não temos nenhuma dificuldade em saber o que seria necessário fazer para agir bem, mas nos concedemos sempre exceções, simplesmente porque nos preferimos aos outros. É por isso que o imperativo categórico pode, como diz, para as crianças, faça o esforço para tentarmos continuamente progredir e melhorar. Os 2 momentos da ética moderna, a intenção desinteressada e a universalidade do fim escolhido, se reúnem assim, na definição do homem como perfectibilidade. É nela que eles encontram a fonte última, pois a liberdade significa, antes de tudo, a capacidade de agir, além da determinação dos interesses naturais, quer dizer, particulares. Distanciando-nos do particular, é na direção do universal, portanto, para o reconhecimento do outro que nos elevamos. Daí, também, o fato de que essa ética repousa inteiramente na ideia de mérito. Todos nós temos dificuldade em realizar nosso dever, em seguir os mandamentos da moral, apesar de reconhecermos sua legitimidade. Há, pois, mérito em agir bem, em preferir o interesse geral ao interesse particular, o bem comum ao egoísmo. Nisso, a ética moderna é fundamentalmente uma ética meritocrática, de inspiração democrática. Ela se opõe em tudo às concepções aristocráticas da virtude. A razão é muito simples, e nós já a vimos em processo com o nascimento da moral cristã, na qual o republicanismo se inspira profundamente. Enquanto a desigualdade reina sem restrição no que diz respeito aos talentos inatos, a força, a inteligência, a beleza e muitos outros dons naturais são igualmente repartidos entre os homens. Em se tratando de mérito, estamos todos em igualdade. Porque, como diz Kant, trata-se apenas da boa vontade. Ora, esta é a própria de todo homem, seja ele forte ou não, belo ou não, etc. Para que você aprenda bem toda a novidade da ética moderna, é, portanto, necessário considerar a grandeza da revolução que representa
a ideia da meritocracia em relação às definições antigas aristocráticas da virtude.